Boa noite, Cuca. Parabéns pela vitória de hoje. Vamos dar início, então, à entrevista coletiva com os jornalistas para repercutir essa grande vitória, essa grande noite no Mineirão, com mais um espetáculo da torcida atleticana e uma grande atuação do time dentro de campo. Pedro Abílio, boa noite. Oi, Felipe. Boa noite para você. Boa noite, Cuca. Pedro Abílio, do Jornal O Tempo, da Rádio Super. Queria saber da sua opinião, explicando para a gente, como você sempre faz, a vitória de hoje com um coletivo muito forte e as individualidades, o talento requintado desse time aparecendo também. Boa noite, parabéns. Boa noite, muito obrigado. Um jogo em que no começo nós demoramos uns 10 minutos até entender o jogo, até aquecer dentro do jogo, né? Até falei isso no banco ali, que a gente demorou uns 10 minutos. O Corinthians teve as ações do jogo durante esse começo, né? E depois a gente foi nos ajustando e tomamos conta do jogo da nossa maneira, né? Com posse de bola, com agressividade, com objetividade também em direção ao gol, ainda que no primeiro tempo não foi assim, um jogo de muitas chances, porque o Corinthians tem uma equipe fortíssima, joga muito bem postada, muito segura na marcação, e nós encaixamos uma boa jogada, um arremate de fora da área do Diego, e lógico que daí muda o contexto do jogo. O Corinthians tem que sair um pouco mais. Nós criamos ainda uma bela jogada na segunda metade do primeiro tempo com o Diego Costa, com o Keno, Diego Costa, Hulk, que o Cássio pegou. Vence para o intervalo com 1-0, mas a gente sabe que o Corinthians é um time forte, no jogo aéreo também, tem uma bola parada perigosíssima. E você não pode ficar num jogo assim decisivo, arriscando uma bola no final, você tomar o gol, né? Você tem que, dentro do jogo, buscar fazer o segundo gol. E o Keno, me lembro que, acho que foi ele mesmo que roubou uma bola no ataque, tabelou e fez um golaço, e a partir dali o jogo ficou totalmente à nossa feição. A gente soube baixar um pouco mais as linhas e ter o contra-ataque, criamos algumas outras chances e fizemos o terceiro, né, com uma bonita jogada também coletiva, jogada final do Hulk. Mexemos bem na equipe, né, bem em quantidade, né, para dar uma rodada boa também. Nós já tínhamos 5, 6 desfalques e deu para fazer força de elenco, né? Eu acho que uma grande vitória e mais um passo que a gente dá aí rumo ao que a gente tanto almeja no final do campeonato, que é o título. Ô, Cuca, boa noite. Da 98, a gente é difícil dormir, noites não passam. E eu queria que você falasse da importância desse gol pro Hulk, no final do jogo, da forma como foi, passando por todo mundo dentro da área, falar no jogo. Sem dúvida, o principal do Atlético ainda que sempre a torcida, a altura da torcida do estádio já mostra que é o principal jogador. E isso, como o que você acha que isso influencia para o Rio, na verdade, né? Desde esse jeito, o gol no finalzinho que foi? Bem, assim, confesso para você que escutei uns 30% só da pergunta, que quebrou tudo, que veio. Mas para eles, que você gol. Sim. Do jeito que foi no finalzinho, depois de muita briga, um golaço, é o principal jogador do time, e vinha de um jejum, né? Todo mundo questionando, o Hulk tá cansado, não tá conseguindo mais fazer. Para psicológico do Hulk, como que você acha que pode influenciar? Eu acho que é maravilhoso ele fazer o gol, atingir aí a artilharia, particularmente, é muito bom. E, coletivamente também é um jogador que é muito importante para nós. Você vê hoje, ele não fazia um grande jogo e fez uma grande jogada que definiu um belo gol no final. Então a gente tem que entender que tem dias que não vai se fazer um jogo tão belo e a importância não diminui. Ele é muito importante para nós, né? A gente tem ajustado a equipe para jogar dessa forma diferente. Não é um passo fácil de se dar, tem que ter tempo, teria que ter treinamentos. Como a gente não tem, está sendo mais no diálogo, no posicionamento, e eles vêm se ajudando também, né? Então a gente fica muito feliz pelo gol que ele fez no final do jogo.
e pela partida que a equipe fez no geral, né? Eu acho que a gente fica muito feliz em ter feito esse grande jogo. Cuca, boa noite, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia. Eu queria que você falasse sobre a sua perda de última hora, né? O Nátio Fernandes não veio para o jogo, se você projetou tudo com ele e se preocupa para a sequência. E aquele fim, você aplaudiu ali, eu imagino que você é aplaudido pelo torcedor. Como que é para um treinador que já tem história no clube, esse momento especial para você? Então, o Nátio não foi. O Nátio ele machucou no último jogo nosso, antes do último jogo, no último treino nosso, no domingo de manhã, se eu não me engano. Então ele teve uma lesão e já não treinou esses dias todos, né? É que hoje vocês impossibilitados de irem ao CT, vocês não têm as informações, né? Isso é bom. E entre aspas, prenúncio que não vazam as coisas nossas, né? Isso é muito legal. Porque o adversário sempre se preocupa com determinados jogadores e se eles imaginam que vai jogar, de repente a preparação ela não é a mesma do que o cara sabendo que não vai jogar, entendeu? Então a gente espera contar com ele o mais rápido possível, ainda vai demorar um pouco, mas em contrapartida a gente pode contar com o Keno, que há muito tempo não jogava e fez um grande jogo também, e vai subir mais de produção, sem dúvida nenhuma. Quanto a ouvir assim a torcida cantar o nome da gente no final, isso é indescritível, cara. Pô, é tão gostoso porque, sabe, eu sou eles ali na beira do campo, né? Eu também queria gritar o nome deles um por um, mas não consigo, então tento fazer o time jogar e dar a resposta desse jeito aí. Eu também estou tão feliz igual eles. Boa noite, Cuca, companheiros, parabéns por mais uma vitória. Aqui é o Vital, da Rádio Confidência da Rede Minas. O Atlético iguala hoje, Cuca, em número de pontos, a campanha do ano passado. E o Atlético esteve muito perto de ser o campeão, faltou uma vitória. Ainda são 7 rodadas, 21 pontos para disputar. E você, na saída, eu também prestei atenção, você apontou para o torcedor, aplaudiu e disse, está faltando um pouquinho. Está faltando um pouquinho. E o torcedor gritando, vamos ganhar o brasileiro, nada de é campeão. Ninguém grita esse... grito, tá preso na garganta, mas ninguém ainda soltou. Por que, Cuca, na sua opinião, o torcedor incorporou esse discurso de vocês, de prudência, de humildade, de jogo a jogo? Assim, né? Eu sei que vocês da imprensa, igual vocês gostam de falar, né? Vocês vão falar, mas o Cuca é muito comedido, o Cuca tem muito medo de falar que é campeão. Cara, mas como é que eu vou falar que é campeão se eu não sou? Se faltam jogos ainda. Se faltam 7 jornadas, o Palmeiras está aí a 10 pontos atrás, joga 21 pontos. O Flamengo tem 8 pontos atrás, 2 partidas a menos, né? Se ele fizer os dois resultados, fica 8 atrás. Não acabou, tem confronto direto. Pode ter certeza que o dia que acontecer, eu falo, a gente é campeão, falta um pouco. Eu não sei quanto, se é 7, 8, 9 pontos, mas faltam. E a gente tem que buscar. Lógico que está encaminhado, e a gente também é realista, está encaminhado, mas ainda não é. Então, como eu falei outro dia, esperou tanto tempo, né? Esperamos, vamos esperar mais um pouco, daí a gente grita na hora certa. Boa noite, Cuca, Marcos Botelho da Rádio da Massa Atleticana. Por estar encaminhado esse título, por essa sequência aí do Atlético, tem o Nátio Fernandes, como você disse, lesionado. Você tem um Jair saindo e recentemente ele teve pubalgia, o Keno retornando de um edema. Tem também a situação do Jair que recentemente teve um desgaste físico. Final de semana não tem jogo do Atlético, o time descansa. Aí só na próxima terça-feira, jogo contra o Atlético Paranaense, um gramado onde a bola corre bastante. É o momento ideal da temporada, Cuca, você aproveitar para dar um descanso nos seus atletas, dosar as atividades, ou é o momento de você ajustar algo aqui, outro ali, até pensando nessa reta final de Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a decisão depois do término da competição? Deixa eu entender, você fala em dar um descanso para eles no próximo jogo? Tá, entendi. Amanhã, 9 horas, a gente está no treino. O descanso é esse. Regenerar, estar lá junto, cuidar de tudo que a gente tem que cuidar, da musculatura, da alimentação, do repouso. 9 horas da manhã lá no CT amanhã. Não é a melhor notícia, mas é o que a gente vai fazer. E assim que a gente recupera, assim que a gente tem uma chance maior de contar com todos.
Cuca, boa noite, é a Laura Rezende da TV Globo. Saindo um pouquinho do recorte do jogo, eu queria que você fizesse um comentário para a gente assim, da importância da dupla Alan e Jair nesse time. Bem, são dois jogadores fundamentais para nós, né? Se você me permite, eu incluiria também o Tietê junto dessas duplas, ainda que eu entenda que você está falando da importância do Alan e do Jair, mas quando não tem, a gente consegue dar uma refrescada num deles, pondo esse terceiro, né? E eles têm ido muito bem. Quando esses dois estão em campo, eles se completam, eles têm uma qualidade técnica muito grande, ele tem uma força de marcação enorme também, né? E as grandes partidas que a gente fez foi geralmente quando os dois estiveram juntos. Oi, Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN. Está próximo aí daquela meta que você traçou desde lá atrás, você fazendo aquelas contas, né? 76 pontos, 3 vitórias, você até ultrapassa isso aí. Como é que é a sensação agora que fica nesses próximos jogos aí para o Atlético? Você continua aí fazendo essas contas, refazendo as contas, tá dentro do previsto, e até por isso você saiu com essa comemoração assim, que a gente vê você nessa energia boa com o torcedor ali, toda vez que você tem essa vitória assim, você sai. Como é que bacana, é bacana. Vitória, isso aí comemorando, é a 13ª em casa, seguida. Isso cara, às vezes, sabe, assim, a gente não vai se dar conta nesse campeonato, mas isso vai ficar para a história. Você ter tantas vitórias seguidas, ter um aproveitamento como a gente está tendo em casa, lá na frente, alguns anos passados, aí o pessoal vai falar, pô, mas aquele ano... É assim, a gente está fazendo história. E se Deus quiser, vamos construir uma história vencedora, com conquistas, né? E que a gente merece tanto, que esse torcedor merece tanto. Então é buscar. E, em cima disso, os adversários, eles têm também agora uma sequência difícil de jogos complicados, clássicos, jogos fora de casa com adversários diretos na disputa pelas primeiras vagas. E nós mesmo, jogando com o Atlético na Arena da Baixada, é jogo duro. Então a gente tem que se preparar da melhor forma possível, e quanto mais a gente alongar esse bom momento, essa boa fase que a gente vive, é melhor. Vão haver tropeços dentro das competições e a gente tem que entender que eles fazem parte da competição e da conquista. Às vezes você tem que saber perder também. Nós soubemos em alguns momentos, né? Mas nos regeneramos logo e saímos em busca da recuperação, como a gente fez depois daquela derrota para o Flamengo. Tivemos 3 jogos em casa, o Grêmio, hoje, e o América, o clássico, domingo, né, América. E fizemos 9 pontos. Então são 3 jogos complicados, né? Complicado, um mais complicado que o outro, cada um lutando por uma coisa. E nós soubemos recuperar bem os pontos perdidos lá no Rio. Hoje nós somamos 9 pontos em 3 jogos, o que nos dá aí uma certeza de estar no caminho certo. Boa noite, Cuca. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. O Cuca, eu queria falar um pouco a respeito do repertório do Atlético. Repertório tático, repertório de jogadas de bola parada, de esquemas de jogo, de rodízio de jogadores, de variações nas marcações. O Cuca dificilmente reclama de jogadores que foram convocados, de jogadores que estão lesionados, e principalmente dessa data da Conmebol, a quantidade de jogador que o Atlético perde desde o início da temporada. Fala aí, Cuca, como que está sendo, porque treino é jogo é jogo, como que o Cuca deixou esse Atlético tão bem treinado assim? Sim. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. Eu acompanho, né? Lógico que os comentários é a minha vida. E eu ouço, né, da imprensa, mas o Atlético não tem feito grandes jogos. Sabe assim, eu entendo em partes, mas nesse momento do campeonato é muito difícil. Vocês vão ver muito difícil se ver um time golear outra equipe, seja ela qual for. Na parte de cima, na parte de baixo, são jogos muito complicados. Nós, em contrapartida, estamos fazendo jogo seguro, jogo firme, jogo daquele time que é maduro, que corre pouco risco, sabe? Que você sabe que tem um aproveitamento
bom nas oportunidades que tem, não precisa ter 10 chances para fazer gol, em 4, 5 o time faz gols, tem 3, 4, 5 caras que sabem fazer gol dentro do início de um jogo, isso é importante também ter. E as equipes que estão jogando um futebol mais solto hoje são aquelas que estão sem o compromisso direto, né? Se você pegar hoje o Palmeiras, que está recuperando bem, é a 6ª vitória seguida que tem, ele vinha num mau momento. Quando ele começou a trabalhar de uma outra forma, pensando em ajustar a equipe e tal, as coisas estão vindo, estão pensando jogo a jogo, que também é igual a gente está pensando, e os resultados estão vindo. Então, aquele que tirou a própria pressão, hoje é quem está tendo um resultado melhor, né? E outras equipes que a gente pode citar até na parte de baixo da tabela. Então, hoje é muito difícil, lá em cima ou lá embaixo, ter uma disparidade aí, ó, 5-0, 4-0, pode até acontecer, mas vão ser muito, muito mais difíceis do que no começo. Silas, do Portal Fala Galo, realmente parabéns pela vitória e muito obrigado pelo trabalho fantástico que você vem fazendo. Eu sei que gosta de números, a 13ª vitória, o primeiro gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Não fosse o gol que o Cássio defendeu do Hulk, o Hulk faria seu 13º gol também nesse jogo. Tirando essas coincidências, aí foi uma partidaça, uma partida que o Galo venceu e convenceu. Agora, estranhamente, Cuca, o Galo talvez tenha feito o seu jogo mais cerebral exatamente num dia em que o cérebro do time não estava em campo, né? O Galo conseguiu fazer marcação de pelo menos 3 formas diferentes, não deixando espaço para o time do Corinthians ficar à vontade no jogo. Como é que o Cuca conseguiu isso sem ter o seu losango, praticamente jogando com 3 atacantes? Como é que foi essa mágica aí, Cuca? Conta pra gente. Sim, são 2 estilos diferentes de jogo, né? Então, o que a gente pensou é não lutar com a arma do adversário. O Corinthians tem um jogo que lhe interessa de uma forma e não nos interessa daquela forma jogar contra o adversário. Então, nós não tentamos jogar com a nossa arma, que é diferente, né? Não preciso eu aqui falar que estilo é, e eu acho que deu certo. A exceção do começo do jogo, que o Corinthians teve esse controle, teve o seu jogo praticado, depois a gente impôs o nosso ritmo, a nossa força, principalmente dentro de casa, e conseguiu fazer a vitória. Cuca, Lima, Rádio Minas. Vamos falar de números? Porque o Palmeiras está ganhando, tá? 12 segundo tempo. Mas se você chegar a 76 pontos, que faturar mais 8 pontos, como você mesmo disse para a gente antes, o Palmeiras, então, com o jogo de hoje, tem que ganhar 7 de 8 jogos. O Flamengo joga amanhã, tem que ganhar 8 de 9. E eles vão ter que ainda, em determinado momento, antes do dia 27 deste mês, pensar em Libertadores. É um contra o outro. Em tese, vão que abandonar o brasileiro, porque a Libertadores é mais importante para eles. Sim. Dá para ser campeão com menos 76, 75, em função dessa obrigação dos dois ter que vencer tudo e ainda pensar em Libertadores? Sim, mas assim, nem cabe a mim falar isso. De repente, eu até entro numa área que não é minha e os caras podem ficar bravos comigo. Mas o Palmeiras se arrumou. Está se arrumando, está jogando jogo a jogo e está pegando corpo e confiança para o dia 27. Isso é notório, todo mundo está vendo. O Flamengo, não tenha dúvida que ele vai se arrumar, que ele vai encorpar, que ele vai tirar os jogadores que tem que tirar. O Renato é baita treinador, cara. Os caras têm estratégia boa também, que eles vão se condicionar para o dia 27 estar no melhor do que eles podem, porque é a competição mais importante que tem. É uma final de Libertadores, quem me dera eu poder estar lá também. Eu ia arrumar meu time, como eu imagino que eles estão fazendo para, nesse grande jogo, fazer o melhor. E aí, depois do dia 27, volta para o brasileiro, cada um da sua forma, um com moral elevada por ser campeão, e outro tendo que recuperar, como aconteceu comigo no Santos no ano passado. Que acabou, depois de 3, 4 dias tinha o Grêmio lá, empatamos 3-3, fomos lá em Goiânia, buscamos um empate com o Atlético, ganhamos do Corinthians e pusemos o Santos de novo na Libertadores. Então, eu sei que hoje, na cabeça do Abel, na cabeça do Renato, eles estão pensando nisso. Brasileiro é importante, lógico, mas dia 27 é o mais importante de tudo.
Boa noite, Cuca. Breno Galante, do site Deus Me Livre. Ô, Cuca, Diego Costa hoje fez gol, se movimentou bastante, saiu um pouco antes da hora. Eu queria que você fizesse uma avaliação do jogo dele e também da parte física dele, que a gente percebe que está melhorando a cada jogo. Sim. Fez um grande jogo. Durante a partida ele foi se adaptando ao jogo também. Aí sim fez esse grande jogo dentro da característica dele, que a gente tem que explorar essa característica. E a gente está ajustando as coisas dentro do que a gente pode jogar, né? Não treinar. A gente não tem treinado, não tem como treinar. Agora sim, 2, 3 treinos a gente vai poder fazer antes do jogo do Atlético do Paranaense. E ele tem nos ajudado bastante. Hoje ele foi feliz no arremate de fora da área, fazer o primeiro gol, que é sempre a abertura do caminho para a vitória, né? Não acho que ele saiu antes, saiu na hora certa, né? Porque ele não tem ainda a condição de jogar 90 minutos, ele está buscando isso dentro da naturalidade da sequência de jogos, né? Então a gente não correndo demasiados riscos, eu acho que está de bom tamanho. Obrigado, Cuca. Boa noite. Valeu, um abraço.